sabe que com a pandemia ganhou espaço uma nova modalidade de trabalho, o trabalho remoto, que já existe em muitos países, que também já havia no Brasil, mas não era muito comum. As empresas sempre optavam pelo trabalho presencial. Mas de março de 2020 para cá, as empresas se obrigaram a ter uma remodelação do modo de trabalho e há alguns funcionários, uma boa parte em alguns locais, todos os funcionários saíram das empresas e escritórios e adotaram o modo do teletrabalho ou popular home office. E esse tipo de trabalho, esse modo de trabalho, pode ganhar mais destaque nos arranjos trabalhistas com a edição da medida provisória 1108 de 2022, que foi publicada no último dia 28 de março no Diário Oficial da União. De acordo com o Ministério do Trabalho, o normativo prevê que a modalidade ganhe modernização e a regulação existente na consolidação das leis de trabalho, além de corrigir aspectos regulatórios que o uso maciço do teletrabalho durante a pandemia da Covid evidenciou, como, por exemplo, aumentar a possibilidade de regimes híbridos de trabalho. E para conversar com a gente sobre isso, recebemos agora o advogado Felipe Roney Alencar, que é advogado empresarial, doutorando em Direito e professor de Direito Empresarial e Tributário. Bom dia, doutor Felipe, seja bem-vindo ao Notícias da Boa. Bom dia a todos que nos assistem. O que pode mudar a partir da publicação dessa medida provisória com relação ao home office? Mudanças significativas. E a propósito, apesar de não haver ainda uma lei, mas o Poder Executivo, edita a medida provisória, claro, com o condão com a finalidade de convertê-la em lei, passado o prazo de 120 dias, e é exatamente para regulamentar essa conhecida e que se tornou popular forma de trabalho chamada home office, que, à luz da medida provisória, é considerado tecnicamente o teletrabalho ou o trabalho remoto. E, basicamente, qual é o ponto crucial de mudança? É regulamentar esse regime, que pode ser por jornada, produção ou tarefa. E o que isso significa? Que agora o empregado pode trabalhar formalmente, com a sua CTPS anotada, sob o regime telepresencial, ou seja, sem necessidade de estar nas dependências da empresa, do empregador, e poder trabalhar dentro de uma jornada previamente definida, ou trabalhar por produção ou por tarefa. E qual é a diferença quando se fala por jornada e por produção ou tarefa? Por jornada, basicamente, o empregado é remunerado pela hora trabalhada. O padrão, ele trabalha 8 horas por dia e recebe o valor ao final do mês pelas aquelas 8 horas trabalhadas por dia. E quanto a o trabalho por produção, ele trabalha basicamente pelo que ele entrega. Supomos, um editor de imagens, um editor de vídeos, ele recebe as demandas e aquelas demandas que são entregues, ele vai receber à medida do que ele for entregando. E qual é a diferença que isso repercute no âmbito laboral, no âmbito trabalhista? Que no regime de jornada, ele está sujeito, caso extrapole a jornada ordinária, ao recebimento, à percepção de horas extras. Já quanto da produção e tarefa, não tem essa possibilidade, porque ele trabalha estritamente para entregar aquela produção, aquela tarefa. Então, essa é a principal mudança que a gente destaca aqui, dentre outras que a gente pode também destacar. E quais são as vantagens dessa medida provisória, no caso, para o colaborador, para o trabalhador? Basicamente, primeiro, a facilidade de planejamento, dele poder trabalhar realmente nas dependências de sua casa, é tão tal que a própria medida provisória ela cria uma regra de preferência. Preferência em qual sentido? Aqueles que são portadores de deficiência ou têm filhos até 4 anos de idade, prioritariamente devem ser contratados sob o regime de teletrabalho. E qual é a finalidade da legislação quando trata desta forma? É exatamente entender que essas pessoas, que esses empregados, eles têm condições diferenciadas que merecem um tratamento diferenciado, porque ou portam deficiência ou precisam dar uma atenção maior
aqueles filhos que ainda não fizeram 4 anos. Isso demonstra que há realmente uma facilidade nessa forma de poder entregar o trabalho, entregar o serviço para o qual foi contratado. E é exatamente a inovação que a pandemia acaba inaugurando aqui dentro do nosso ordenamento jurídico, ou seja, uma realidade social que foi levada para uma realidade jurídica. E essa mudança, ela pode ser aplicada aos estagiários e menores aprendizes ou só aos contratados dentro do regime da CLT? De certa forma pode, mas a regra realmente é voltada para o regime formal. Mas de certa forma pode, porque basicamente esses também têm relações de trabalho, apesar de não ser necessariamente a relação de emprego, mas tem relação de trabalho e são contemplados pela medida e, inclusive, há uma facilidade para mais essas figuras de trabalho dentro dessa relação com os empregadores. Professor, e quanto ao empregador, quais são as vantagens para ele após a publicação dessa medida? As vantagens, primeiro, é economia. Em qual sentido? Ele podendo realmente ter um empregado sem estar nessa movimentação necessária para a empresa, para as dependências da empresa, aí, de certa forma, vai ter economia de vale transporte, dentre outras economias. E seria esse o ponto, realmente, que a gente destaca como facilitador, como estimulador para que o empregador comece a adotar essa providência. Isso ficou muito claro quando da pandemia, que realmente houve uma adaptação às forças, mas essa adaptação aconteceu e hoje se torna uma atividade muito prática e muito rentável até para empregador e empregado. E quanto aos gastos dos empregados nesse modelo de trabalho, por exemplo, se você está na empresa, você não está consumindo a energia elétrica nem água na sua casa. Como fica? Esse gasto é pago apenas pelo empregado ou o empregador também vai contribuir de certa forma? Como fica essa questão? Essa é uma dúvida que surge. Por quê? Você está na empresa, você está consumindo energia elétrica na empresa e água também. Você está trabalhando em casa, você está consumindo energia elétrica e os seus materiais, né? Porque na empresa você usa os materiais da empresa, em casa você usa os seus. Ótima pergunta. Por isso que eu destaco a questão do vale transporte. Eu não falei das outras despesas. Porque exatamente nesse ponto, a medida provisória se debruça e esclarece que esses gastos devem ser computados como gastos pelo empregador. É feito basicamente um cálculo considerando o gasto que é feito de energia, o gasto que é feito com instalações de mecanismos de comunicação remotos, e esse gasto é transferido para o empregador, porque realmente a medida provisória ela também tem uma atenção especial com o empregado. E para a gente finalizar, quais são os pontos negativos que você, como estudante da área, como pesquisador, enxerga nessa medida? Assim, destacar pontos negativos, a gente ainda não consegue de forma muito clara, porque é muito recente, tá? Ela está vigente a partir de 28 de março de 2022, mas haverão alguns pontos que precisam ser melhor estudados, melhor avançados. Em qual sentido? Por exemplo, quando se fala desse trabalho remoto, sendo que há uma necessidade de comparecimento na empresa. Porque a medida provisória, ela regulamenta em qual sentido? O trabalho é remoto, mas não é um trabalho externo, que é uma diferença. É um trabalho remoto. E não é equiparado da telemarketing ou telemática. Mas, basicamente, ele, enquanto empregado, ele pode ir com regularidade à empresa e, mesmo assim, tem uma habitualidade isso não ser entendido como trabalho presencial. Mas aí é um ponto complexo. Eu acredito que isso pode gerar algumas demandas judiciais no âmbito desse trabalho, porque os elementos caracterizadores da relação de emprego estarão presentes, essa relação de emprego formal anterior à medida, e mesmo que a medida provisória trate dessa exceção, dizendo que esse comparecimento, mesmo que irregular, não configura relação de emprego formal no sentido presencial, eu acredito que esse é um ponto que possivelmente haverá discussão, que ainda realmente não ficou muito claro, e eu acredito que esse período de 120 dias sejam necessários para maturar e, quando da conversão em lei, haja essa correção. Então, esse é o ponto que eu observo sensível
tempo dessa configuração da medida provisória. Professor Felipe, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias da Boa. Tenha um bom dia. Eu agradeço, bom dia e bom dia a todos. Olha só, oportunidade.